Fala galera, boa noite. Desejo que vocês estejam bem aí. Bom, eu vou falar a respeito desse exercício aqui, está envolvendo, né, o cálculo de carga axial, mas especificamente também ele já está envolvendo o cálculo do deslocamento, tá? Bom, lembra o seguinte, o que nós temos aqui de, né, argumentações, tá, importantes. A primeira coisa, lembra, né, que nesse caso nós temos aqui uma treliça, tá certo? A gente lembra o seguinte, que nós temos, né, o E é igual a UI, tá? Ou seja, lembrando da conservação de energia. E lembrando o seguinte, que, portanto, dentro de uma energia de deformação elástica, né, o que nós temos do lado esquerdo da equação? A gente tem meio, né, que multiplica delta, que multiplica P, que vai ser igual a U, igual a I. Ou seja, lembrando que do lado esquerdo da equação, você nunca vai modificar, porque nós estamos trabalhando dentro de uma região elástica, certo? Então vai ser meio de delta vezes P. E do lado direito vai ser exatamente o que? As cargas, né, que estão sendo inseridas no sistema. Nesse caso especificamente, nós estamos trabalhando, tá, com carga axial, tá certo? Muito bem. Em relação à carga axial, vejam, né, o que nós temos aqui? Eu tenho essa configuração que agora é uma treliça, tá certo? Como é que nós temos aqui essa configuração? Nós temos uma treliça que ela está, né, no caso bi-apoiada. Ela tem 3 barras, ó. A barra que vai de A até C é uma barra, a barra que vai de A até B é outra barra, e a barra que vai de B até C é outra barra. Então tem 1, 2, 3 barras, tá? Muito bem. Além disso, o que nós temos aqui? Eu tenho uma força externa que está saindo desse ponto B aqui da treliça, ou seja, dessa articulação, tá vendo? Então tem uma força externa que no caso da esquerda para a direita, e ela equivale a 20 kN, tá? Então, ou seja, isso aqui é uma força externa sendo estabelecida no sistema, tá? Muito bem. Além disso, eu tenho algumas alturas aqui, no caso de A até B, ou seja, o tamanho dessa barra aqui, ela tem 1 metro, né? De B até C eu tenho 2 metros, né? 2 metros. E de A até C eu não tenho o valor aqui especificado no exercício, mas é muito simples da gente encontrar. É só a gente utilizar o teorema de Pitágoras que a gente já encontra o valor dessa distância de A até C aqui, tá bom? Muito bem. Vejam, então eu tenho um ponto A, um ponto B, um ponto C, ou seja, são as articulações, no caso da treliça, né? E no caso, aqui eu tenho os ângulos estabelecidos, tá vendo? Então assim, nesse ângulo aqui, ó, eu tenho de 60 graus e aqui eu tenho de 30 graus, tá? Muito bem. Então, dada essa noção aqui em relação à treliça, né? Lembrando que no ponto A eu tenho um apoio fixo, no ponto C eu tenho um apoio móvel, tá? Bom, quando você observa o exercício aqui, pessoal, o que acontece, né? Do lado esquerdo eu já falei para vocês o que nós temos, né? Meio de delta vezes P, do lado direito vai ser o I. Vejam, no caso de UI, especificamente, nós temos o quê? O valor da carga axial, lembra? Então, se a gente for escrever aqui, ó, a equação em si, como é que eu vou escrever? Ela vai ser assim, ó, meio de delta. Bom, o que eu estou olhando aqui? O exercício ele fala o seguinte, olha. Se você olhar essa treliça, ela está sujeita a uma força horizontal de 20 kN, tá certo? No caso, eu tenho a especificação e eu já vou falar para vocês, né, o quê? Quais são, né, a especificação da área da secção transversal de cada barra, né, e também sei o que? O módulo de elasticidade, ou seja, qual é o material de cada uma delas. Mas a pergunta do exercício é o seguinte, olha, determina para mim, tá, o deslocamento horizontal no ponto B. Então eu quero saber, né, o deslocamento horizontal no ponto B, ó. Essa é a pergunta do exercício. Tá vendo? Então tem um deslocamento no ponto B na horizontal. Se vocês olharem para cá, esse aqui é o meu ponto B. Se vocês olharem a força que está sendo atrelada ao ponto B, é essa daqui, ó, 20 kN. Nós sabemos disso. Então, quanto será que vale quando eu aplico essa força de 20 kN e puxo, né, no caso da esquerda para a direita, quanto será que desloca, né? Tem esse deslocamento dessa barra aqui, ó, tá vendo? Nesse conjunto aqui da articulação. Essa é a minha pergunta. Então, eu quero saber exatamente quanto que vale o deslocamento aonde? No ponto B, só que na horizontal, ou seja, nesse movimento aqui. Tá? Existem exercícios que pedem deslocamento do ponto tal na vertical, ok? Ou na horizontal ou na vertical, tá legal? Então essa é a pergunta do exercício. Muito bem. Então vamos começar a coletar os dados, né? Então do lado esquerdo eu tenho, ó, meio de delta. Bom, esse delta, lembra, é o valor do deslocamento. Esse cara aqui é o cara que eu preciso encontrar. Então meio, né, de delta. Esse delta vai ser quem? Bom, vai ser o deslocamento no ponto B, né, na horizontal, que multiplica P,
Quem é esse P aqui? É exatamente a força externa que está sendo aplicada. Essa força externa, turma, quanto que ela vale aqui? Ó? 20 kN, tá? Então ela vale 20, né, vezes 10 elevado à terceira newtons, que vai ser igual a I. Só que vejam, o I nesse caso, né, vai ser o quê? Qual é o tipo de carga que eu estou analisando aqui? A carga axial. Lembra, a carga axial eu posso estar trabalhando, ou ela pode estar tracionando, ou ela pode estar comprimindo. Lembra do exercício anterior do parafuso? No parafuso ele estava, né, tava sendo trabalhada a parte de tração. No caso de uma treliça, você tem essencialmente duas formas aí. Ou você pode, no caso de uma barra de uma treliça, você pode tracionar, você pode comprimir. Percebe? Veja, eu não estou considerando, por exemplo, uma força externa que pode trabalhar aqui, né? Normal, no caso BC. Eu sei que pode ter uma rajada de vento, eu sei que pode ter coisas externas. Mas inicialmente vamos tratar a barra. Barra é tracionando ou comprimindo, certo? Muito bem. Então, se eu olhar para cá, novamente para a equação, então do lado direito vai ficar como? Pô, eu tenho quantas barras? 1, 2, 3, tá certo? Então eu posso reescrever a equação como sendo uma somatória de igual a 1 até k, não é isso? De quem? De n quadrado k vezes lk dividido por 2ak e k. Tá certo? Porque, vejam, do lado esquerdo da equação não vai mudar nada. O que vai mudar? O lado direito da equação, que é onde exatamente nós iremos trabalhar. No caso do exercício aqui, turma, tá? O módulo de elasticidade, né, no caso do material, ok? Ele equivale a 200 gigapascal, tá? Ou simplesmente 200 vezes 10 a nona pascal. Esse aqui é o módulo de elasticidade dele. A área da secção transversal desse cara, tá? No caso aqui ele vale 100 milímetros quadrados. Tá legal? Ok? Muito bem. Então, vejam. Eu tenho que olhar as unidades de medida, tá certo? Muito cuidado com isso. Gigapascal no caso aqui, giga 10 elevado a nona, pascal é newton por metro quadrado. Tá legal? Muito bem. Então aqui são os dados de entrada. Só que antes de eu olhar para cá, ó, né? Exatamente para poder fazer a resolução da equação, ou seja, no final das contas, isolar o valor de delta, o que eu tenho que olhar aqui? Ó? Vejam, se eu fazer uma somatória, eu tenho que fazer uma somatória de igual a 1 até quanto? Até 3, porque eu tenho 1 barra, 2, 3. Então eu vou ter 3 parcelas, né? Uma somatória, 1, 2, 3. Beleza. Se vocês olharem o comprimento de cada barra, nós temos ó, de A até B, ou de B até A, não importa. Qual é o comprimento da barra? 1. De B até C ou de C até B é 2. De A até C, de C até A, vejam, né? Aqui, a gente for fazer por Pitágoras, né? Aqui, hipotenusa, cateto, cateto, não é isso? Então ficaria, né? 2 ao quadrado, fica 4 menos 1 ao quadrado, que é 1. Então 4 menos 1, 3. Raiz de 3 dá aproximadamente o quê? 1,73 metros, tá? Aproximadamente. Então, ou seja, a distância de A até C e de C até A, nós temos também. O comprimento, tá vendo? Da barra. 2 vezes A. O A, lembra, o que é isso aqui? A área da secção transversal. Nós temos a área da secção transversal de todas, claro. Não tem nem oscilação. Cada uma delas vale 100 milímetros quadrados. O módulo de elasticidade, ó, vale 200 gigapascal. Nós temos também? Todos os três também temos. O que nós não temos é exatamente o valor de quem? De N. Que é exatamente o valor da força, o quê? Normal. Que no caso é exatamente o quê? Eu não sei quanto que vale a força em cada barra. Então, por isso, né, que eu mencionei para vocês. Para eu poder resolver esse exercício, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que calcular o quê? A força na barra de cada treliça, né? Desculpa, vou ter que calcular, né, a força na barra de cada item, isso daqui, de cada barra, obviamente, né? Que compõe a treliça, né? Que a hora que você junta tudo isso vira uma treliça. Eu preciso saber. Por quê? Olha só. Ah, professor, não poderia calcular só de A até C, por exemplo? Porque a partir do momento que eu tenho o ponto B, que no caso é o cerne do exercício, né? No ponto B, ó, quando você puxa uma força da esquerda para a direita de 20 kN, o que acontece com essa articulação? Essa articulação, ela mexe na barra BA, ela mexe na barra BC, e consequentemente a AC também se modifica. Então, ou seja, eu estou pegando, né, no caso, uma articulação, e essa articulação ela se correlaciona com todas as outras, por isso que eu tenho que calcular tudo. E a forma da gente calcular tudo o quê? É através do método dos nós, tá certo? Então, com isso, a gente tem que o quê? Calcular, no caso, a treliça. Tá certo? Então, é a premissa. Muito bem, olha só. Então, vamos calcular a treliça aqui.
Algumas coisas importantes em relação à treliça, tá, turma? Para relembrar, eu sei que vocês já viram isso daí. Mas olha só, não necessariamente, tá, eu preciso calcular a reação no apoio numa treliça. Porque se vocês olharem aí, ó, o meu ponto A e o meu ponto C, no caso aqui, ó, ponto A e ponto C, eu tenho o quê? Pô, eu tenho apoio fixo, eu tenho apoio móvel. Se a gente olhar aqui, então, isso aqui é uma estrutura o quê? Isoestática. Tá certo? 3 equações, né? 3 incógnitas. Beleza. Só que, novamente, não necessariamente eu preciso calcular as reações nos apoios. Às vezes é preciso, às vezes não. Então eu tenho que observar o quê? Para, né, eliminar aí a lei do maior esforço, tá certo? Então tem que eliminar isso. Olha só. Se vocês olharem para cá, eu tenho que resolver o quê? As 3 barras. Se eu olhar para o ponto B, né? Esse cara aqui eu tenho essa informação, que ela vale 20 kN, tá certo? Eu vou ter uma força que vai, né, de B até A e depois de B até C. Eu posso pegar o ponto B e depois, veja, né, não estou calculando a reação no apoio. Eu posso começar por esse cara aqui, porque eu tenho uma informação que eu conheço, né? E depois eu posso passar para um outro ponto que a gente vai analisar já já, ok? Então vamos calcular aqui. Então o cálculo da treliça, tá? Utilizando o método dos nós, beleza? Excelente. Então vamos lá. Primeira coisa, então eu falei para vocês, bom, vamos pegar então o ponto B. Bom, ponto B, então, vamos pegar esse primeiro caso aqui, ó. Ponto B, como é que eu vou utilizar, como é que calcula o método dos nós, né? Você seleciona, né, a articulação que você vai trabalhar, no caso vai ser o meu ponto B, e você faz um processo aqui, né, de quê? De plano cartesiano. Nesse formato aqui, veja, isso aqui é o meu ponto B, tá? E faço exatamente o que? A representação disso. Então, né, uma forma mais, talvez mais bonitinha aqui, ó. Eu vou ter um cara aqui, né, um vetor nesse sentido, tá certo? Eu vou ter um vetor nesse sentido, tá? E eu vou colocar em vermelhinho um cara nesse sentido. Vejam, por definição, quando a gente observa aqui, no caso, o B, essa força externa, turma, eu não posso mexer no sentido dela. Então eu tenho que permanecer exatamente o quê? Ela vale 20 kN da esquerda para a direita. Ponto. Tá legal? No caso dessas outras duas, né, no caso da força de B que vai até A, depois de B que vai até C, eu tenho já uma autonomia de colocar o sentido da força. Mas o Hibbeler, que é o livro de referência nosso, ele recomenda o seguinte, olha, se você não sabe o que está acontecendo, se está tracionando ou comprimindo, tá? Coloca sempre o quê? O vetor para fora do ponto. E isso é o que eu sempre faço. Então, né, vejam, eu coloco sempre o vetor para fora do ponto. Ok? Então, o vetor está saindo do ponto, no caso. Beleza. A outra coisa que nós temos aqui, né, vamos colocar direitinho aqui, representar direitinho aqui, não. Nós temos um cara aqui que ele tem um ângulo aqui de 60 graus, tá certo? Excelente. Então, essa é a representação que eu tenho, né, no caso do ponto B, tá? Bom, olha só. O que dá para fazer aqui? Bom, utilizando o método dos nós, você vai utilizar a somatória de forças ao longo do eixo X e também vai utilizar a somatória de forças ao longo do eixo Y, tá? Isso é quando você utiliza o método dos nós. Então, para a gente poder calcular a força nessas barras, né, que no final das contas são decomposições vetoriais, o que a gente faz? Bom, primeira coisa, então vamos começar aqui, ó. Somatória de forças ao longo do eixo X, esse cara aqui tem que ser igual a zero. Então a gente vai analisar isso. Primeira coisa, lembra, aqui é o seguinte, essa barra aqui, ela vai ser o quê? Né? A força da barra que vai de B até A, e esse outro cara aqui vai ser a força da barra que vai de B até C. Concorda comigo? Tá? Se a gente olhar o desenho daqui, ó. Tá? Ah, professor, mas e quando eu for fazer do outro lado, a força que vai de C até B é a mesma coisa? É a mesma coisa, tá certo? A força na barra ela é única. Tá? Então, olha só, então eu tenho essa configuração. Então, somatório de forças ao longo do eixo X. Bom, o que nós temos ao longo do eixo X? Bom, eu sei que eu já tenho 20 kN aqui, tá certo? Mas uma coisa importante, se vocês olharem o FBA, vejam, o FBA ele só está trabalhando aonde? Ao longo do eixo Y, tá certo? Ou seja, ele só está trabalhando na vertical aqui, ó. No caso, se a gente olhar para um plano cartesiano, é a minha ordenada, né? Então, na somatória de forças X, ele não entra na história. Percebe? O que vai entrar? Só a somatória de forças ao longo do eixo X, ou seja, na abscissa, na parte horizontal. Esse cara aqui vai entrar
Só que vejam, FBC ele está onde? Está na diagonal. Ou seja, ele vai ter uma parcela que vai ser para x e vai ter uma parcela que vai ser para y. Tá legal? Então ele vai ter o quê? Uma decomposição vetorial. Se vocês olharem aqui, eu estou olhando o seguinte. Vocês estão vendo junto comigo aqui um ângulo de 60 graus, né? Então esse ângulo aqui, ele está o quê? Ele está explícito, você está vendo ele, tá? E a gente sabe que tem aqui um ângulo também, tá certo? Só que eu não estou vendo qual é o ângulo. Só que quando você está trabalhando com somatório de forças ao longo do eixo x, o que vai acontecer? Você está olhando para esse cara de 60 graus. Então, quando você tem essa força FBC, o que vai acontecer? Ela vem, ela faz uma decomposição nesse sentido. Procede? Então, quando ela faz uma propagação nesse sentido, se você olhar para cá, eu estou com ou sem o ângulo. Você olha para cá, especificamente. Esquece isso. Eu estou olhando para cá, eu estou com ou sem o ângulo. Eu não estou vendo nada, então eu estou sem o ângulo. Então, vai ser o quê? Vai ser um FBC, que vai multiplicar um 100, né? Que no caso é o seno, tá, galera? Seno de quem? De 60 graus. Percebe? Mais o valor de quem? De 20 kN, tá certo? Que esse cara aqui, que no caso está vindo da esquerda para a direita, logo ele é positivo. Igual a zero. Tá claro, turma? Então lembrando, né? Se você está fazendo um cálculo de FBC e ele vem para cá, eu não estou vendo o ângulo, então ele é sem o ângulo, logo ele é seno de 60 graus. Beleza? Portanto, olha só, FBC, né, vai ser igual a menos 20, não é isso? Dividido por seno de 60. Ou seja, FBC vai ser igual. Bom, então vai ser, né, 20 dividido por seno de 60, deu 23,09. Só que é menos, né? Então é menos 23,09 o quê? Quilonewtons. Só que olha que interessante, o FBC aqui ele deu o quê? Negativo. Se ele deu negativo, ele está tracionando ou ele está comprimindo? Né? Ele vai estar comprimindo. Ok? Então esse, especificamente aí, né, é o valor desse cara aí. Negativo. Tá? Muito bem. Próximo passo, somatória de forças ao longo do eixo Y vai ser igual a zero. Bom, lembra, Y é todo mundo que está trabalhando na ordenada. Só que vejam, se vocês olharem para cá, está de cima para baixo, então está negativo. Então vai ser o quê? Menos FBA, né, de cima para baixo. E ó, menos, agora nós temos o FBC, tá vendo o FBC aqui, ó? O FBC ele tem aqui essa decomposição, ele vem para cá, para Y, não é isso? Então, quando ele vem para cá, para Y, ele está o quê? Ele faz esse movimento aqui, ó. Quando ele faz esse movimento, ele está com ou sem o ângulo? Ele está com o ângulo, que eu estou vendo ele, tá vendo? Se ele está com o ângulo, então vai ser o quê? FBC cosseno de 60. Igual a zero, porque não tem mais nenhum. Portanto, o valor de FBA, então vai ser, ó, FBA, né? Multiplica todo mundo por menos 1. Aqui fica positivo, positivo, tá certo? Vou passar ele para o outro lado, vai ficar o quê? FBA igual a menos FBC vezes cosseno de 60. Portanto, o valor de FBA vai ser igual... Opa, muito cuidado aqui, ó. Quanto que deu FBC? Menos 23,09 kN. Então, menos aqui, não tem? Menos com esse menos aqui vai virar o quê? Mais. Então, vai ficar 23,09 vezes cosseno de 60. Portanto, o valor de FBA vai ser o quê? 11,545 kN. O quê? Positivo. Se está positivo, está tracionando. Beleza? Excelente. Então, vejam, quando vocês olham aqui para o ponto B, que está atrelado duas barras, opa, nós já resolvemos, tá vendo? Ó, duas barras aqui, ó. Esses caras estão resolvidos. Então, eu tenho a força na barra de BC e BA. Quem é que sobra ainda, então? Pô, tem A e C, professor. Não descobri isso aqui ainda. Tudo bem. Então, vamos fazer aqui, ó. No caso, vocês têm a opção de escolher o ponto A ou o ponto C, concorda? Só que se você escolher o ponto A, olha só que interessante. O ponto A, você vai ter um cara aqui que você vai chamar ele de AY, e também vai ter um cara X. Então, ele vai ter que entrar na conta também. Ou seja, eu teria que fazer a reação no apoio. Eu não quero fazer reação no apoio. Se vocês olharem para esse ponto C, vai entrar só um CY, tá certo? Só que o CY está trabalhando aonde? Ao longo do eixo Y. Só que a barra está em que direção, turma? Na horizontal. Percebe? Então, olha só, eu tenho condições de pegar o quê? O ponto C. Então, vamos pegar o ponto C aqui, ó. Então, ó, o ponto C aqui, ó.
pegar o ponto C aqui, ó, para fazer o mesmo esquema. Faz aqui um plano cartesiano, tá certo? No caso, né, vamos colocar certinho aqui, bonitinho, pô, para deixar o negócio bonitinho aqui. Ó, né, você vai ter um cara aqui nesse sentido, e você vai ter também um cara aqui nesse sentido, tá certo? Novamente, deixa os vetores para fora do ponto. Então aqui ele vai ficar nesse sentido, e aqui também nesse sentido, tá vendo? Lembrando o seguinte, que esse cara aqui vai ser o FCA, que é o cara que nós vamos encontrar. Isso daqui é o FCB, sangue bom. Lembrando também que nós temos um ângulo aqui, ó, de quanto? De 30 graus, não é isso? Excelente. Então, vejam. Novamente, se eu quero saber só em relação a x, então, ó, somatório de forças ao longo do eixo x igual a zero, tá certo? O que nós temos aqui, ó? Bom, no caso, né, tá da direita para a esquerda, então vai ser, ó, menos FCA, concorda comigo? Porque tá da direita para a esquerda. E o FCB aqui, ó, também tá negativo, concorda? Que ele tá assim nesse sentido, então ele vem para cá, descer pro eixo X. Só que quando ele desce pro eixo X, ele tá com ou sem o ângulo? Ele tá com o ângulo, que eu tô vendo ele aqui, né? Então vai ser menos FCB com o ângulo cosseno de 30 igual a zero. Portanto, o valor de FCA, né, novamente, multiplica todo mundo por menos 1, vai ficar positivo. Você vai jogar aquele cara para o outro lado, ficar menos FCB vezes cosseno de 30. Só que lembra, né, FCA vai ser igual a FCB, aqui, ó. FCB e FBC é a mesma coisa. Só que aqui ele está menos, né? Então, menos com esse menos aqui fica o quê? Mais. Então, vai ficar 23,09, não é isso? Quilonewton multiplicado por cosseno de 30. Quando você fizer essa conta aqui, né, vai dar aproximadamente o quê? 20 quilonewtons. Tracionando. É certo? Então, ou seja, quando a gente olha para esse cara aí, nós encontramos o quê? A força, né, em cada barra. Quantas barras nós temos? 1, 2, 3. Tá aqui, mano. Encontramos. Isso aqui, olha que interessante, né? Então, calculamos a treliça, tá, turma? Estamos craque já em treliça, né? Pós-graduado, tá? A gente já sabe calcular esse negócio. Obviamente, com os outros exercícios com treliça, a gente vai detalhar novamente, tá, turma? Excelente. Então, olha só, cara. Então é o seguinte, vamos fazer o Birinite aqui, vamos copiar aqui, ó. Vamos copiar o seguinte aqui, ó. Lembra, né? Então, vamos montar a equação aqui. A equação ela vai ficar de qual forma? Novamente, né? Ó, ela vai ficar assim, ó. Ela vai ficar meio, deslocamento no ponto B, né, na horizontal. A força externa é 20 vezes 10 a terceira Newton, que vai ser igual. Bom, o que dá para fazer aqui? Vamos abrir toda a equação, né? Então, a primeira equação, lembra? Então, vamos pegar ali, ó, FBC. Quanto que deu FBC? Menos 23,09. Então, vamos pegar primeiro esse cara aí, ó. Então, vai ser, ó, presta atenção, ó, menos 23,09 kN, então, vezes 10 elevado à terceira Newton, elevado ao quadrado, tá? Porque, olha, a equação que nós estamos trabalhando, galera, é essa daqui, ó. Certo? Lembra, isso aqui, ó, o n ao quadrado, né, ela é primordial aqui no nosso caso. Multiplicado por L, dividido por 2, área da secção transversal e módulo de elasticidade. Então, né, no caso ao quadrado, multiplicado por L. Bom, no caso do L, se a gente olhar aqui na figura, a figura no caso, né, FBC, BC tem quanto? Tem 2 metros. Tá legal? Multiplicado por 2, né? Aí, sobre 2 vezes A. Bom, quanto que vale A na história aqui? O A é a área da secção transversal, 100 milímetros quadrados. Tá? Se você fizer a conversão aí, né? Como é que vai ficar esse cara aqui, né? Ele vai ficar como? Ele vai ficar 100 vezes 10 elevado a menos 6 metro quadrado. Fecha, tá? E tem o quê? Um módulo de elasticidade, 200 gigapascal, multiplicado por 200 vezes 10 elevado a nona, né, pascal, ou simplesmente newton por metro quadrado, você pode colocar também. Tá claro, turma? Esse aqui é o quê? É o trecho FBC. Eu vou até colocar aqui para vocês, ó. Esse cara aqui é o FBC, é a barra FBC.
Aí lembra, é somatória, mais quem? Opa, qual é outro cara que nós calculamos? Bom, vamos pegar aqui, ó. FBA, 11,545. Então vai ser, ó, 11,545 vezes 10 elevado à terceira newtons elevado ao quadrado. Turma, olha só, novamente, é 11,545 quilonewtons, não é isso? Só que lembra, quilo é 10 elevado à terceira newtons, tá? Para deixar mais claro para vocês aqui, multiplicado pelo comprimento desse cara. Bom, lembra, né? No caso FBA, bom, FBA tem o quê? 1 metro. Ok? Dividido por 2 vezes, bom, todo mundo de novo aqui, ó, 100, né? Vezes 10 elevado a menos 6, tá certo? Multiplicado por 200 vezes 10 elevado a nona. Tá legal? Mais, vejam, novamente, esse cara aqui, tá? Vou colocar até aqui embaixo, é FBA, ok? E mais o último cara que nós encontramos. Bom, o último cara que nós encontramos, né, é o FCA, que vale o quê? 20 kilonewtons. Opa, então beleza. Então vai ser 20, né, vezes 10 à terceira newtons elevado ao quadrado, multiplicado pelo comprimento. Veja, o comprimento é 1,73, tá? Todo mundo aqui vai ser o quê? Dividido de novo por 2 vezes, né? 100 vezes 10 elevado a menos 6 metro quadrado. 200 vezes 10 a nona newton por metro quadrado. Olha só que salada. Vejam, isso aqui é FCA, concorda? É isso mesmo? Ou FCA, ou FAC, enfim, a mesma coisa, tá? É a mesma barra. Galera, acabou o exercício. Por quê? Porque agora você vai fazer uma conta de bolo, vai resolver isso, vai resolver isso, vai resolver isso. Aqui vai te gerar um número, tá certo? Depois desse número você vai isolar, então esse meio de delta, né, vezes delta B na horizontal vezes 20, né? Esse meio aqui já posso até dividir isso, então aqui em vez de ficar 20, fica 10 vezes 10 à terceira. Eu vou pegar esse 10 vezes 10 à terceira, que está multiplicando, e vou o quê? Eu vou passar para cá dividindo. Quando eu passar esse número para cá dividindo, que vai gerar um número aqui, pronto, você vai encontrar o valor do deslocamento. Beleza? Excelente, né? Então, eu vou calcular aqui para vocês, né? Não vou fazer para não tomar muito tempo de vocês, né? E aí já vou colocar na sequência aqui. Então, voltando aqui, pessoal, olha só. O que eu fiz aqui, né? Calculei, né? O que eu recomendo vocês fazerem na calculadora? Calcular uma coisa de cada vez. Então, aqui em cima eu calculei, deu 1,0662 vezes 10 a nona, né? Aqui em cima deu 133,2870 vezes 10 a sexta. Aqui deu 692 vezes 10 a sexta, né? E aqui embaixo vai ser tudo semelhante, dá 40 milhões, tá? Aqui embaixo dá 40 milhões, 40 milhões, 40 milhões, tá? Depois você faz a somatória disso, deu 1,8914 vezes 10 a nona, dividido por 40 milhões, né? Eu faço essa divisão, então deu esse resultado aqui, ó, 47,285, tá? O resultado dessa conta aqui, isso aqui dá 47,285, tá? Pegando já o lado esquerdo da equação, ó, o que nós vamos ter aqui, ó? Meio de delta vezes, no caso B na horizontal, 20, né, vezes 10 a terceira newton, né? O que dá para fazer? Bom, eu sei que aqui vai ficar deslocamento do ponto B na horizontal de quanto? De 10, né, vezes 10 elevado à terceira newton, porque esse cara aqui vai embora com esse, concorda? Que vai ficar, ó, 47,285. Portanto, olha só, o deslocamento no ponto B na horizontal vai ser igual a 47,285, né? Dividido por quem? Por 10 vezes 10 à terceira. Portanto, o deslocamento no ponto B na horizontal, né? Se a gente fazer a conta aqui direitinho, tá? Vai ser exatamente o quê? 4,72, né? 85 vezes 10 elevado a menos 3. O quê? Metros. Tá certo? Ou, né, se você multiplicar por 1000, vai ficar quanto? Vai ficar 4,7285, né? O quê? Milímetros. Então, quando você vai trabalhar com deslocamento, lembra, os deslocamentos são valores muito pequenos. Para você que tem uma mente que está enxergando uma régua, fica mais fácil converter isso para milímetro. Para você ver exatamente o tamanho do deslocamento. Ah, professor, o tamanho é muito pequeno. Tá, vejam. O tamanho realmente é muito pequeno.
4,7285. Mas eu não tenho condições de afirmar se isso é bom ou ruim no caso de uma estrutura, tá? Se esse deslocamento é pouco, né, ou é muito. Não dá para eu avaliar isso, né? Então vejam, o valor que nós estamos trabalhando aqui, ó, é muito pequeno. E o valor que nós encontramos é exatamente o valor do deslocamento, tá vendo? Tá legal? Então vejam, o que nós fizemos aqui? A gente calculou o quê? O deslocamento no ponto B na horizontal. Então, ou seja, se vocês olharem para o desenho, né, original, eu vou ter um deslocamento de 4,73 aproximadamente milímetros, né? Um deslocamento muito pequeno, na onde? Na horizontal, no caso desse ponto aqui, tá? Esse é o valor no caso do deslocamento. E lembra, né? O deslocamento um ponto por vez. Então a gente está calculando um deslocamento em apenas uma articulação. E esse deslocamento está vinculado a essa força externa que vale 20 kN. Certo, turma? Beleza? Então, né, a gente vai continuando fazendo exercícios dessa forma, né, daqui pra frente, né, e a gente vai ampliando aí o conhecimento. Tá legal? Uma coisa importante que eu vou dar uma dica para vocês é o seguinte. Aqui embaixo, na calculadora, como vocês sabem muito bem que o número vai continuar sendo o mesmo, né, o que eu recomendo? Vocês podem calcular todos esses caras aqui de cima, né, de uma vez na calculadora. E ele vai te dar um número grande, né, no caso esse aqui, ó, né, 1,8914, né, vezes 10 na nona, e aí depois você divide por um cara só, que é o 40 milhões, vezes 10 a sexta, tá? Vai facilitar um pouco a vida de vocês aí. Beleza, galera? Joia? Muito bom, muito grato aí, e um forte abraço pra vocês, viu? Tudo de bom.